Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia, meus irmãos amados, meus irmãos queridos e abençoados pelo nosso Senhor. Mais uma quarta-feira, mais um pão diário, onde nós temos como objetivo nutrir o nosso corpo, nutrir a nossa mente, principalmente nosso espírito, das coisas do Senhor, das coisas do céu e do seu reino. Trago aqui, hoje, te convidando a abrir no livro de Lucas. Lá no capítulo 6, vamos ler o versículo 46, que se fala sobre o prudente e o insensato. Diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aqueles que vêm a mim, ouvem as minhas palavras e as praticam. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. O que nós podemos ver aqui claramente é sobre a diferença de a pessoa que é prudente e a pessoa que é insensata. Nós sabemos, nós ouvimos já em diversos pães diários, em diversas orações, ministrações, sobre a palavra, sobre as pessoas falando que nós devemos ouvir a Cristo, que nós devemos ouvir a palavra do Senhor, se aprofundar na palavra do Senhor. E claro, isso é importante, até de fato para a nossa fé. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos de Cristo, mais nós conhecemos daquilo que nós acreditamos, de fato isso se intensifica. A gente tem a fé suficiente que precisa, né, para os nossos dias a dias, para as nossas aflições, para os nossos conflitos. Só que o que acontece? De nada adianta a gente saber, de nada adianta a gente ser PhD no conhecimento que for, né? Se aprofundar na palavra diariamente, se de fato a gente não fizer o mais importante, que é a gente praticar. Nós pedimos as nossas orações: Senhor, me fala qual é a tua vontade. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra aquilo que você deseja da minha vida, Senhor. Qual é o teu propósito na minha vida, Pai. Se Jesus se mostra diante de ti, você está ali sensível para ouvir a voz dele, você sabe aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, aquilo que ele deseja que você faça também, só que você não coloca em prática, você não medita naquilo que o Senhor realmente quer que você pratique, né? O Senhor deixou ali seus 10 mandamentos. A gente sabe quais são os 10 mandamentos, mas por que de fato que a gente não pratica? A gente sabe através da palavra, nós temos a Bíblia como base, né? Somente as escrituras na nossa vida. Nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas por que nós não colocamos em prática? Por que de fato a gente fica clamando ao Senhor, buscando respostas, buscando a direção de Deus, se Ele já disse aqui na sua palavra? Nós temos livros e livros do Antigo de ficar clamando ao Senhor, buscando respostas, buscando a direção de Deus. Se Ele já disse aqui na sua palavra, nós temos livros e livros do Antigo e do Novo Testamento para nos auxiliar na nossa jornada, no nosso dia a dia, como foco e direção da nossa vida, mas nós não colocamos em prática. Ou seja, nós somos comparados como os insensatos, que são quem? Aquelas pessoas que sabem exatamente o que elas precisam fazer, mas elas não fazem. As pessoas que precisam passar por aquilo que elas nem precisariam passar, porque elas já sabem que não vai dar certo, mas mesmo assim elas fazem. Mas o que é uma pessoa sensata? Uma pessoa prudente é aquela que analisa: Jesus já me falou para eu fazer isso, isso e isso. Como eu sei que Jesus, ele é justo, ele é puro, ele é fiel, ele sabe, ele tem o melhor para a minha vida? Por que eu vou fazer o contrário disso? Se eu já sei que vai dar errado, por que eu vou andar por esse caminho?
Não é muito mais fácil, de fato, a gente buscar o Senhor, buscar a vontade dele, ler a palavra do Senhor, se aprofundar nas Escrituras, mas de fato fazer o que precisa ser feito, aplicar aquilo que precisa ser aplicado, seguir aos mandamentos, seguir aos passos de Jesus, tudo aquilo que a gente vai falar, que a gente vai fazer, o nosso modo de se vestir, de se comportar, não tem que ser baseado em Cristo. Ele não é a nossa inspiração, ele não é a quem nós adoramos, a quem nós queremos ser semelhantes. E por que que nós fazemos o oposto daquilo que ele nos deixou gravado para que a gente possa tomar como base da nossa vida, né? Se nós buscamos ser como Cristo, por que que nós agimos como insensatos, como nós não somos prudentes? Que a gente possa estar analisando a nossa vida, o nosso dia a dia, se tem algo que a gente está agindo da maneira como Cristo não quer que a gente haja, se nós estamos sendo imprudentes, insensatos em alguma área da nossa vida, alguma atitude mesmo que pequena, mas que insensata, que a gente possa refletir sobre isso no dia de hoje. Amém? Que você possa ter uma reflexão profunda sobre: você tem buscado a palavra do Senhor, você tem buscado a presença dele, você tem buscado ouvir a voz de Deus, mas você tem colocado em prática aquilo que ele já está te falando, porque você pede, e ele está te respondendo, porque o Senhor atende as nossas orações. Nenhuma oração é descartada, mas aí ele se revela a ti, ele fala contigo, mas você não coloca em prática, você permanece agindo, fazendo o oposto disso. O Senhor não se agrada disso. E, além disso, isso só traz complicações, isso só traz tristezas, raivas e coisas às quais a gente acaba passando que nem seria necessário se de fato nós fôssemos prudentes e agisse exatamente conforme o que o Pai já ministrou ao nosso coração. Amém? Nós encerramos o Pão Diário nesse momento e eu desejo que você tenha uma excelente quarta-feira, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra do Senhor, e que você possa refletir sobre a sua vida, sobre a si mesmo, se você tem sido sensato, se você tem sido prudente, se você tem agido e está sendo direcionado pelaquilo que o Senhor já disse ao seu coração. Amém?